Sabe aquela sensação frustrante de trabalhar sem parar, fechar vários negócios e mesmo assim, quando chega o fim do mês, o lucro parece que não bate com todo o esforço? Parece que uma parte do dinheiro simplesmente some no meio do caminho? Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muito empreendedor. A gente olha as planilhas, confere os custos diretos e a conta teima em não fechar. Afinal, onde é que está esse vazamento? A resposta, olha, ela está escondida num lugar que a maioria das pessoas nem pensa em procurar. Nos custos invisíveis de cada negociação. São os famosos custos de transação, que funcionam como um verdadeiro ralo de dinheiro em muitas empresas. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Nesta análise, a gente vai desvendar esse inimigo invisível que afeta cada troca comercial que uma empresa faz, desde a simples busca por um fornecedor até o esforço para garantir que um contrato seja cumprido direitinho. A definição oficial pode parecer meio acadêmica, mas a ideia é super poderosa. Pensa só em tudo que se gasta ao redor do preço de um produto. O tempo gasto pesquisando, a energia na hora de negociar, o dinheiro para ter certeza que o combinado vai ser entregue. Tudo isso, tudinho, é custo de transação. Para a gente conseguir combater esses custos, primeiro a gente precisa dar nome aos bois, né? A teoria econômica divide eles em 5 categorias bem claras, e eu aposto que quem tem um negócio vai reconhecer todas elas no dia a dia. O primeiro é o custo de busca. É todo aquele esforço que acontece antes mesmo da negociação começar. Quantas horas a equipe não passa pesquisando na internet, pedindo indicação, checando se um parceiro é de confiança? Esse tempo é dinheiro, e muito. Depois vem a negociação em si. Cada reunião, cada e-mail trocado, cada ligação para ajustar uma cláusula aqui, um prazo ali, tudo isso consome um tempo e recursos preciosos que poderiam estar sendo usados para gerar mais receita. O acordo foi fechado? Maravilha! Mas o trabalho está longe de acabar. Agora começam os custos de monitoramento. É preciso ficar de olho para ver se o que foi prometido está sendo entregue, verificar a qualidade, cobrar os prazos. E essa vigilância constante, claro, tem um preço. Em seguida, temos os custos de coordenação. Manter todo mundo na mesma página, alinhar a equipe interna com o pessoal do fornecedor, sincronizar os processos, qualquer falhinha aqui, pronto, já vira retrabalho, atraso e uma baita dor de cabeça. E por último, mas não menos importante, o custo de enforcement, que nada mais é do que o custo para fazer o acordo valer. É o que se gasta quando a coisa aperta. A energia para cobrar um pagamento atrasado, ou até mesmo os custos com advogado para fazer valer um contrato. É aquele custo que a gente reza para não ter, mas que precisa estar no radar. Agora, a pergunta é, por que essa conversa é tão, mas tão crítica para os pequenos negócios? Simples, porque, infelizmente, são eles os mais vulneráveis a esses custos ocultos. Pensa só, pequenas empresas geralmente têm menos poder de barganha para negociar, orçamentos mais apertados para investir em sistemas e assessoria, e processos internos que nem sempre são superestruturados, o que acaba gerando mais retrabalho. O que é um percentual pequeno para uma empresa gigante, para um pequeno negócio pode ser a diferença entre fechar no azul ou no vermelho. Tá, legal, a gente entendeu o conceito, mas na prática, no bolso, quanto isso representa? É só uma ideia abstrata ou dá para colocar números nisso? A resposta é sim, e olha, os dados são de assustar. Vamos começar com esse número aqui, 30%. Alguns estudos mostram que gestores chegam a gastar, em média, 30% do tempo deles só com atividades de coordenação e ajuste, basicamente apagando incêndios que poderiam ter sido evitados. É quase um terço do dia de trabalho que vai embora. Agora, este aqui. Falhas de comunicação e de alinhamento podem causar um impacto médio de 15% no orçamento de projetos, só por causa de retrabalho. É dinheiro que vai literalmente para o lixo porque a informação não fluiu como deveria. E para fechar, se liga nesse. A margem de lucro de um negócio pode cair em até 20% só por causa de problemas com fornecedores, como atrasos ou falhas de qualidade. O ponto central é que ignorar esses custos sai muito, mas muito caro. Mas calma, a boa notícia é que, a partir do momento em que esses custos se tornam visíveis, eles podem ser gerenciados. A ideia não é se desesperar com os números, mas sim usá-los para agir de um jeito mais estratégico. Vamos ver como? O processo é bem prático, na verdade. Começa mapeando o passo a passo de cada negociação. Depois, cronometra o tempo gasto em cada etapa. Aí, calcula quanto esse tempo custa em dinheiro. Com isso na mão, fica mais fácil identificar onde as coisas travam, onde tem gargalo.
E, por fim, é comparar as alternativas não só pelo preço, mas pelo custo total da transação. E isso nos leva a uma escolha estratégica fundamental. É aquela velha história, o barato que sai caro. Focar só no menor preço hoje significa gastar muito mais tempo e dinheiro amanhã procurando novos parceiros e monitorando cada passo deles. Por outro lado, investir em relacionamentos de longo prazo, baseados na confiança, reduz drasticamente esses custos invisíveis com o passar do tempo. E quando essa ficha cai, a gestão do negócio muda completamente de patamar. Deixa de ser sobre apagar incêndios o tempo todo e passa a ser sobre construir uma estrutura mais sólida, mais eficiente. Pega só essa decisão clássica. Eu produzo aqui dentro ou compro de fora? A análise dos custos de transação dá um guia muito claro. Atividades que são complexas, frequentes e estratégicas, se forem terceirizadas, vão gerar custos altíssimos de monitoramento e negociação. Nesses casos, fazer internamente pode sair mais barato no fim das contas. Agora, para tarefas mais simples, padronizadas e raras, terceirizar geralmente faz mais sentido. No fim das contas, tudo se conecta a este ponto central. Confiança não é só um valor bonitinho, é um ativo econômico de verdade. Onde existe confiança, a burocracia diminui, a agilidade aumenta e os custos invisíveis, despencam. Construir uma boa reputação é um dos melhores investimentos que uma pequena empresa pode fazer. Então, ao dominar a gestão desses custos, a maneira como o negócio opera se transforma por completo. A empresa sai de um modo reativo para entrar num modo proativo e estratégico. E o resultado disso é muito claro. Com custos menores, o negócio fica mais competitivo. Com processos otimizados, a operação ganha eficiência. Com foco em confiança, as parcerias se tornam mais fortes. E com essa visão completa dos custos, as decisões estratégicas para o futuro se tornam muito, muito mais inteligentes. A jornada para otimizar um negócio é contínua, não para nunca, mas precisa começar de algum lugar. Então, a pergunta que fica é essa: qual desses custos que hoje drenam recursos sem que ninguém perceba será o primeiro a ser medido e gerenciado a partir de amanhã? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da empresa.